Olá, como vai você? Espero que esteja muito bem. Obrigada pela sua audiência, pela sua presença nesse momento aqui comigo. O nosso tema hoje é codependência e o foco em mim. De onde eu tirei essa frase, esse termo foco em mim? Quem convive com grupos de mútua ajuda sabe que esse é um tema bastante trabalhado no dia a dia do grupo para que as pessoas mantenham o foco nelas próprias, né? Bem, vamos entender melhor então, primeiro, qual a relação de codependência com esse tema e vamos falar então do foco no outro, para a gente entender depois qual a importância do foco em mim. Por que o codependente foca no outro? Bem, vamos primeiro aqui deixar bem claro, né? Codependência é a dependência emocional de uma pessoa, de um parceiro, pode ser um filho, pode ser um amigo, de uma pessoa ou de um vínculo com essa pessoa. Então, por causa deste vínculo, que é uma distorção na história da pessoa, provavelmente ela viveu aí um passado nos relacionamentos muito difícil e desenvolveu então esta dependência. Então, o foco dessa pessoa está tremendamente no outro, né? E essa é uma dinâmica que a gente pode dizer que é uma dinâmica infantil, porque a dependência é algo próprio da criança, né? A criança de fato está numa condição que ela não dá conta da própria vida, ela não tem independência para poder fazer o que quiser, se sustentar, autonomia, não tem nada disso. Então, a gente diz que quando uma pessoa tem uma dependência emocional de outra, ela está numa condição emocional infantil. E espero que ninguém se sinta aqui xingado, porque não é esse o objetivo. E sim explicar a dinâmica de por que a pessoa coloca foco no outro. Tá. Então, quando uma pessoa está nessa condição e acontece um certo fato, então ela pergunta assim, por que essa pessoa fez isso? Digamos assim, a pessoa de quem ela depende fez algo que ela não gostou. Então ela fala, por que será que fez isso? Será que é comigo? Será que não gosta mais de mim? Isso a gente chama de personalismo. O que é personalismo? É a pessoa levar para o pessoal uma série de fatos que podem até não estar relacionados com ela, tá? Então, na codependência, a pessoa tem uma tendência, né? Porque como ela está com foco muito no comportamento do outro e ela sente que depende do outro para ser feliz, então, ela fica observando o outro demais. Então, qualquer coisa que ele faz que ela fica descontente ou desconfortável, ela já começa a pensar, puxa vida, será que não gosta mais de mim? Né? O que isso quer dizer? O que sente por mim? Será que ele, vamos dizer, vai me deixar? Será que ele vai fazer agora? Então ela fica muito insegura quando o comportamento do outro não é um comportamento favorável para que ela se sinta bem, para que ela se sinta feliz, para que ela se sinta tranquila. Então, na codependência, o foco da pessoa está muito no outro, porque ela sente que ele precisa ser aquilo que corresponde à sua expectativa. Então, quando ele se comporta de uma maneira que não preenche ou não cumpre a expectativa dessa pessoa, que é codependente, então ela começa a pensar, né? O que eu posso fazer para ele, vamos dizer, para ele gostar de mim, para ele ficar comigo, para ele se casar comigo? Então, assim, não importa bem o final da pergunta, mas ela fica pensando o que eu posso fazer para ele se voltar para mim de alguma maneira, para ele querer, vamos dizer, suprir a minha necessidade afetiva, para ele querer ficar comigo, né? E quais são as consequências da pessoa colocar esse foco do seu pensamento, vamos dizer, da sua mente, tanto no outro? Em primeiro lugar, ela perde poder. Na medida em que a gente depende tanto de alguém, a gente entrega o nosso próprio poder para essa pessoa. Então isso é uma coisa importante. E quanto mais eu faço isso, quanto mais eu fico nessa entrega de poder,
mais dependência eu sinto, porque eu não desenvolvo a minha capacidade de dar conta de mim, de dar conta da minha vida, de conduzir melhor as minhas emoções, os meus relacionamentos, os meus afetos. Eu não amplio esse leque de afetos. Então, quando eu fico com foco demais no outro, eu até esqueço de mim mesma. Então, na realidade, eu não cuido de mim. Então, eu aumento a minha dependência dessa outra pessoa. E se a pessoa continua, né? Então eu fico tentando fazer a pessoa mudar para que ela supra a minha necessidade. Agora, se ela não faz, se ela não muda, eu começo o quê? A cobrar, né? Por que você não fez? Por que você mudou? Por que você não está cuidando de mim? Então assim, a pessoa fica numa certa ansiedade de mudar o outro, de que o outro se transforme para aquele modelo que ela criou. Então, se ele não muda, ela continua infeliz, ela continua ansiosa, insegura de que um dia ela vai conseguir ser feliz. Tá? Então, isso aumenta a impotência e a sensação de impotência, né, esse sentimento de que afinal, eu preciso fazer o outro gostar de mim, e a pessoa continua infeliz, né? Continua assim. Isso vai levando a pessoa a mais raiva, né? Porque ela fica pensando, por que ele não muda? Eu faço tudo o que eu posso para ele, eu faço tudo o que eu posso para que ele seja quem eu preciso que ele seja, e ele não muda. Então a pessoa começa a sentir mais raiva, porque ela não consegue chegar nos objetivos dela. Dessa forma, o que acontece? A pessoa vai ficando, né, assim, desanima porque o outro não muda só porque a gente quer, a gente não tem esse poder, e ela então começa a piorar sua autoimagem, sua autoestima, sua autoconfiança, e uma tendência aí de começar a se sentir sem saída, porque ela fixou-se naquela pessoa. Então, se aquela pessoa não dá o que ela quer, ela começa a entrar em depressão. Tá? Então, tentei mostrar para vocês quais são, o que é o foco no outro e as consequências de colocar o foco no outro. Agora, então, vamos ver o que acontece quando eu coloco o foco em mim. Bem, um primeiro esclarecimento aqui é que é fundamental explicar o que não é foco em mim. Foco em mim não é egoísmo. Foco em mim não é só pensar em mim. Foco em mim não é esquecer todo mundo e não ter mais empatia e nem compaixão com as pessoas. Então é extremamente importante deixar claro que foco em mim é um predomínio de autoobservação. Tá bom, né? E como é que é a dinâmica disso? É uma dinâmica que costuma ser mais adulta, mais racional. Ela não é tão emocional. Eu tinha dito que a dinâmica do foco no outro, ela é mais infantil. A dinâmica do foco em mim é uma dinâmica de autocuidado, de reflexão. Então, o que eu faço quando eu estou com foco em mim? Como eu disse, eu estou me observando, perguntando para mim mesma, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Por que eu fiz isto? E o que eu fiz? É bom para mim? Está coerente com os meus objetivos? E afinal, quais são os meus objetivos? Por exemplo, dentro desta relação, qual é o meu objetivo aqui? Ou qual é o meu objetivo na minha vida? Eu estou me propondo a fazer uma coisa e estou fazendo, estou sendo coerente com aquilo que eu estou me propondo? Então, com isso, eu tendo a me tornar mais íntegra. O que eu chamo de íntegro, né? Muitas pessoas entendem que integridade tem a ver com honestidade, não roubar ninguém. Eu vou dar talvez aqui um outro conceito. Integridade é a minha capacidade ou habilidade, ou pelo menos a minha tendência a pensar algo, sentir coerente com o meu pensar e fazer com coerência também. Então, eu sou íntegra quando eu tenho vamos dizer assim, um alinhamento entre o meu pensar, aquilo que eu me proponho, aquilo que eu decido fazer, aquilo que eu sinto e o que eu faço. Vou dar um exemplo para vocês de falta de integridade que não tem nada a ver com honestidade. Então, por exemplo, se eu estiver achando que eu estou muito gorda, preciso perder uns quilos aí, né? Então eu posso tomar a decisão de, então vamos fazer uma dieta, vamos diminuir carboidratos. Então,
que é ser íntegro? Eu acabei de ter um propósito, eu vou emagrecer. Então eu preciso trazer a minha emoção para ser coerente com esse meu objetivo. Tá bom, então eu vou me determinar, vou tomar conta das tentações da vida, não é? Então, dessa maneira, eu vou agir de acordo com aquilo que eu me propus. Isso é ser íntegro. Agora, eu tomo a decisão de emagrecer. Não, então vamos diminuir os carboidratos. Aí eu vou a uma festa lá de aniversário dos meus amigos, tal. Aí eu chego lá, nossa, quanto doce gostoso, brigadeiro, um monte de coisa, né? E aí eu me acabo nos brigadeiros, né? Então, o que significa isso? Falta de integridade. Porque eu me propus uma coisa e estou fazendo outra coisa. Então, quando a gente fala de integridade, a gente tem a possibilidade enorme de aumentar a nossa integridade na medida em que a gente se foca na gente, né? Quando eu me foco em mim mesma, eu começo a observar se o meu comportamento está coerente com aquilo que eu me propus, com os meus objetivos. Então, essa é uma questão central na questão do foco em mim. E aí, a pergunta que surge é: o que eu posso fazer se eu notar que eu não estou sendo muito coerente com os meus propósitos, os meus objetivos? O que eu posso fazer na prática? Então, né, eu posso aí, por exemplo, posso assumir o meu poder. Eu posso, deixa eu acordar. Se eu tenho um propósito de emagrecer, é importante que eu continue, vamos dizer com este propósito em mente o tempo todo. Não é uma coisa que de vez em quando eu penso, de vez em quando não. Tá? Então, existem aí várias consequências de quando eu não sou íntegra. Então, por exemplo, se eu não sou íntegra, eu não estou assumindo esse meu poder, eu não estou cuidando muito bem de mim. Eu tenho um propósito, tenho um objetivo e faço outra coisa. Tá? Agora, quando eu acabo me observando no dia a dia, coloco o foco em mim como um lema na minha vida, como um propósito maior. Então o que acontece? Além de assumir o meu poder, eu percebo, então assim, com isso que eu posso mudar hábitos, que eu posso tomar conta do meu comportamento, posso tomar conta das minhas emoções. Daí eu pergunto para vocês, mas é fácil mudar? Não. Quando a gente quer mudar, dá um trabalho danado, não dá, gente? Então, a ideia é: o que eu preciso fazer para mudar? Eu preciso usar o meu poder, a minha inteligência, a minha razão. Eu preciso buscar muita informação e preciso treinar mudar. Então, já que eu sei que não é tão fácil assim mudar, eu preciso treinar e sem esquecer de que eu tenho que treinar para me tornar alguém hábil. Então, mesma coisa, se eu quero emagrecer, aquele exemplo que eu dei anteriormente, se eu perceber que eu recaí ou que eu cedi à tentação, o que eu posso fazer? Começar de novo. Ah, sim, tá bom, volto da festa, aí eu penso, puxa vida, né, caí na tentação, tá bom, ok, parei de novo, né, deixa eu voltar para a minha dieta e vamos firme na dieta. Isso significa treinar, né, aí se eu recaio, se eu de novo, vamos dizer, cedo à tentação, comece de novo e quantas vezes for necessário. Isso significa o quê? Que eu preciso ter persistência para buscar essa coerência. Eu preciso ter persistência para alcançar o meu objetivo. Mas o que isso vai me trazer? Muito mais satisfação, muito mais bem-estar. E na medida em que vamos agora pensar na codependência. Na medida em que eu coloco foco em mim, quando estou num relacionamento que sou dependente dessa outra pessoa, eu começo a me desenvolver, melhorar minha autoestima, minha autoconfiança, minha autoimagem e começo a deslocar o foco do outro para mim e cuido muito mais de mim. Se eu cuido muito mais de mim, eu começo a ficar mais satisfeita com a minha vida, eu começo a ficar mais feliz comigo mesma e a minha dependência vai embora. Então, percebe, gente, como é importante o foco em mim no tratamento, na recuperação da dependência do outro, da dependência do vínculo, da codependência? Então, era essa a minha mensagem para vocês. Espero que tenha ficado clara a diferença entre o foco no outro e foco em mim.
E sugiro então que, se você achou que isso pode te ajudar, que treine bastante esse foco em mim. Então, autoobservação. Pegue aí um espelho imaginário e fique sempre focado em você. Como estou eu? O que estou fazendo eu? A Bíblia já trazia isso, né? Jesus Cristo já tinha dito, né? Que a gente tem a tendência de olhar a trava no olho do outro, em vez de olhar a trava nos nossos olhos, né? Então, a gente também pode aprender um pouquinho mais com ele e praticar isso no dia a dia, de ficar muito mais atento ao nosso comportamento e a corrigir e a melhorar a nossa própria vida do que no outro. Gente, muito obrigada novamente pela sua audiência. Espero que você continue aqui. Existem vários outros vídeos de reflexão, que você continue comigo. E se gostou dessa reflexão, você também está convidado para assistir ao programa Doutora Beth Responde, aos domingos às 18 horas pelo YouTube. E também os vídeos ficam lá depois do horário do programa. Portanto, se você não puder nesse horário, você pode assistir os vídeos depois. Então, tudo de bom para você. Muito obrigada novamente. Tchau.